uma vez, Prédio, a Rádio Globo fez uma pesquisa. Eu sempre gostei de abordar esse assunto, bastidores, política do futebol. Sempre fui apaixonado pelo assunto. Mas eu lembro que o Osmar Santos falou comigo, ele me chamava de Mosquinha, mosca de boi. Ô Mosquinha, ó, para de falar desses assuntos, fala de bola, fala do lance, do jogador, do juiz. Nós temos uma pesquisa aí, o torcedor não aguenta ficar falando de política no esporte, bababá, bababá. E eu sempre repito isso, esse fato, porque a gente tem que repetir, falar, porque isso é fundamental. O Corinthians está na draga que está por causa da administração e da política no esporte. O futebol brasileiro está na draga que está por causa da política e da administração do esporte. E assim outras coisas. Você não acha, Prédio? Não, você tem toda a razão. Aliás, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu comecei a falar de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo de maneira igualitária com os profissionais aqui de São Paulo. E alguns caras ficaram, ué, como é que tu quer debater tanto assim, já que tu é do Sul? Como se eu não soubesse nada, né? Mas eu sempre fiquei muito atento ao futebol nacional. Eu nunca só fiquei em cima da dupla Grenal, né? Sempre fui muito atento. Então eu cheguei aqui meio que já com, eu posso te dizer, já com 13 anos de profissão, né, Márcio? Não é pouca coisa quando eu cheguei aqui. E eu já tinha feito coberturas aqui em São Paulo, em praticamente todos os estádios aqui na capital, em todos, e alguns no interior também. Então, e aí eu comecei a ver, eu peguei o início da renovação e transparência no Corinthians, né? E assim que o Corinthians ganhou aqueles títulos mundiais, Libertadores Mundial, eu fui um dos poucos profissionais que disse o seguinte, ó, essa bolha vai estourar em 10 anos, porque eu tinha informações disso, né? A que preço que os títulos estão vindo. Eu fui chamado de fui chamado de uma série de coisas, gaúcho que não gosta do Corinthians, até hoje, né, me rotulam assim, quando eu faço alguma crítica, mas hoje os caras dão o braço a torcer, a grande maioria, viu? Porque realmente a gente viu todo o estrago que foi feito no Corinthians. E a política, ela atrapalhou demais os clubes, né? A chegada das SAFs, por exemplo, elas diminuem a política, né? Elas trazem mais profissionalismo aos clubes. Hoje se gasta muito, mas se gasta demais hoje, e se tem pouco retorno técnico, retorno financeiro também. Você tem mandatos aí de 3 anos, onde os presidentes fazem de tudo para ganhar um título no mandato deles, mas não pensam no legado para o clube. E tudo isso é política, tudo é política. Nós estamos vendo agora no Corinthians um pedido de impeachment que é política. Pode até acontecer, mas nesse momento que o Corinthians está quase caindo para a segunda divisão, ou está bem ameaçado, então é política. Então é uma série de coisas, né, Márcio? Realmente eu não consigo entender isso e fico bastante irritado. E acho que a gente tem que falar mesmo. Quando for possível, tem que falar mesmo o que está acontecendo. Você quer ver um exemplo, Pretzel? A Confederação Brasileira de Futebol é administrada por um cara que, quando apareceu, eu perguntei, esse cara é o famoso quem? Né? Porque não tinha um passado, não tinha um currículo, não tinha uma história, não tinha absolutamente nada. Ele caiu ali, né, de paraquedas. Por política. Por política. E por causa disso, né, os presidentes anteriores a ele, também tiveram gestões desastrosas à frente da CBF, nunca pensando verdadeiramente no futebol. E nós chegamos nesse ponto. Hoje o futebol brasileiro ele está na terceira escala do futebol internacional. Está mal. Sem dúvida. Vai se classificar para a Copa do Mundo, porque, porra, 6 mais 1 na repescagem, se o Brasil não for também, mata esses caras, né? Mas tudo isso é resultado. Você imagina? Quer ver uma coisa? Quem tem que falar mais é você. Eu estou falando demais, porque eu estou me entusiasmando com o assunto, Fica né? à vontade. Mas, obrigado, brother, obrigado. Mas eu sou um puta cara de pau, né? Tem que deixar você falar. Mas, ó que exemplo. A seleção chegou no momento, por pressão carioca. Quando você falou o negócio do Minelli, ele só não foi técnico da seleção brasileira por pressão carioca, por pressão do Rio de Janeiro. Naquela época, era CBD, Almirante Heleno Nunes, e teve aquele problema todo com o Oswaldo Brandão, enfim. Mas, por política e por bairrismo,
o Minelli não chegou lá.